O pianista, quem é ele? O nosso entrevistado é musical, logo depois da vinheta. Daí pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes da Dentista à Sua Porta e hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E o nosso entrevistado hoje é uma fera dos teclados e não só fera dos teclados. Eu tenho a honra hoje de entrevistar um dos maiores músicos do Brasil, mestrado, doutorado e graduação em música, em piano, e é daqui da cidade de Torres. Hoje ele escolheu Torres para viver porque ele também é natural daqui da cidade. Com vocês, um dos maiores músicos do nosso país. Muito bem-vindo, Luiz Fernando Rai. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite aí. E agradecer ao Dentista à Sua Porta aí por me receber aí. É uma honra para mim, uma alegria estar aí podendo falar algumas coisas aí. É top, sobre a música. Com certeza. Não, o Luiz Fernando, eu já conheço. Quem é aqui de Torres, né, conhece já o Luiz Fernando. E porque ele tem uma história muito bonita dentro da música, né? E a mãe dele já veio aqui, já teve um bate-papo, também é uma pessoa, uma virtuose não da música, mas uma virtuose, digamos, de eventos de moda, né? A Geni Rai, um grande abraço para ti. Geni Rai já esteve sentada aqui comigo. Sim, conversando, teve um bate-papo muito legal. E hoje estou tendo aqui a honra de entrevistar um dos filhos dela, né? Porque a Geni tem 2 filhos. O outro filho também é uma pessoa, eu não conheço ele, mas sei que é uma pessoa diferenciada, né? Muito diferenciada. Mas hoje estou aqui com o Luiz Fernando, que é um músico, um pianista de excelência. E ele veio conversar um pouquinho conosco, mas assim, Luiz Fernando, o podcast da Dentista à Sua Porta, que é o Pode à Sua Porta, ele sempre começa com a pessoa da personalidade, ou seja, nós começamos primeiro a falar sobre como é aquela personalidade pública. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas sabem quem é o pianista, mas não sabem se você é daqui de Torres. Eu já falei que é daqui de Torres, é natural, mas de onde é que tu é e um pouquinho da tua história. Tu poderia nos contar? Claro. Então, legal, obrigado que tu falou que tem uma história bonita na música, e eu acredito que, assim, modéstia à parte, é uma história bonita mesmo. E um dos exemplos assim que eu costumo citar, que é uma coisa bem legal, é que uma das minhas professoras, eu valorizo muito os meus professores, né? Levo comigo sempre tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Eu criei uma frase assim que eu digo assim, que por professor não se tem respeito, se tem reverência, né? E uma história bonita um exemplo, né? É que quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu comecei a fazer aula de piano com a minha professora Terezinha Abraão. Eu já fazia já tinha feito aula de piano e de teclado, né? Então eu vou direto nessa história que é bonita, e depois eu conto um pouco mais do início. Meu pai sempre dizia, depois de eu já estar fazendo aula com a professora Terezinha já há anos, ele dizia: professor, eu quero que esse piano de cauda aqui fique de herança para o meu filho, né? E é uma honra, assim, uma alegria saber que o piano, eu fiquei com o piano de cauda, né, da professora Terezinha, e de certa forma estou continuando o legado dela, porque ela dava aulas de piano nesse piano de cauda, August Förster, um piano da Tchecoslováquia, um piano antigo, e eu acompanhei ela até quando ela foi para uma casa de repouso lá em Porto Alegre, e fiquei com o piano, né? A gente comprou o piano por um valor muito, né, um valor muito amigável, e então eu continuo dando aulas particulares nesse piano. Então é uma coisa, eu acho bonita, assim, de eu ter ficado mesmo com o piano dela. Anteriormente eu comecei a fazer aula de teclado quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, com a professora Guacira da Rocha, que é a mãe do Glauco, que é meu amigo de infância.
Então, essa professora Guacira é uma grande artista, é uma pintora e escritora e toca violão, piano, é uma artista completa, né? Então eu comecei a fazer aula de teclado com ela e ela me disse assim, o Luiz tem talento, tem facilidade, ele deve passar pro piano. Então eu, com uma criança ali com meus 8 anos de idade, aquilo foi tipo um upgrade pra mim, né? Uma coisa assim, agora eu passei pro piano. E então eu passei a fazer aula com a professora Lavínia Rockenbach, que ela tinha uma escola de música ali no edifício Zorteia. Então eu fiz aula com a professora Lavínia por mais ou menos uns 3 anos, a escola fechou, então um dia no hospital, meu pai conheceu a professora Terezinha, então foi aí que eu comecei a fazer aula com a Terezinha. Então, todas essas professoras foram super importantes, né, para o meu professor Lavínia, meu primeiro professor de piano. A professora Terezinha foi quem me ensinou a ler partitura. Sabe que um músico clássico, sem ler partitura, é praticamente impossível, né? Na música popular, existem grandes pianistas, assim, um exemplo é Errol Garner e outros músicos que o próprio Hermeto Pascoal já tinha seus 40 anos de idade e não lia a partitura. E o Errol Garner foi um pianista que a vida inteira sempre foi autodidata e não tocava por partitura. Mas na música clássica é uma das habilidades fundamentais, né? Então, isso na minha formação foi extremamente importante. E aí tem uma história assim que é super interessante, assim, quando foi que eu decidi ser músico. Eu estava caminhando ali na rua onde eu morava, na frente da Star Games, e aí eu tem uma calçada ali que eu tive um pensamento assim, eu pensei assim, eu tinha recém recebido essa notícia, que eu devia passar pro piano, 8 anos de idade, e eu pensei assim, então eu vou tocar piano. E foi isso. Na frente da Star Games ali. Eu caminhando ali, exatamente na frente ali, caminhando um pouco mais para lá, assim, eu tive esse pensamento, então eu vou tocar piano. Então foi uma constatação ou uma decisão de uma criança de 8 anos de idade que foi é muito interessante para mim como é que eu consegui, com tão jovem, tomar uma decisão tão acertada, assim, uma decisão tão importante e tão correta, porque depois, durante a vida, claro, tem momentos que a gente fica, assim, encontra dificuldade na música, porque não é fácil tu ser músico, ser professor no Brasil, né? Mas eu não costumo reclamar, eu acho que é uma profissão maravilhosa, mas é claro que a gente às vezes encontra dificuldades, então em alguns momentos a gente pensa assim, será que eu tomei a escolha certa, tomei a decisão certa, mas eu sempre volto a ter uma certeza muito forte de que aquela decisão que eu tomei lá com 8 anos de idade foi uma decisão certa, né, na mosca, né? Não, com certeza. E assim, 8 anos tu decidiu que tu seria pianista, né? Porque eu acredito que Deus dá os dons, né? E os dons, eles são irrevogáveis. Então, com 8 anos tu tivesse essa decisão e olha, tu como professor, a quantidade de alunos que tu incentiva, não só os que tu tem, os que já passaram por ti, porque eu vejo sempre, eu sou professor e eu considero o professor como um incentivador. Sim, né? Então, o professor é aquela peça fundamental que vai estar ali te incentivando a avançar para o próximo estágio. Hoje, com o advento da internet, é muito importante, é uma coisa muito bacana, mas o professor é o cerne daquele incentivo. E muitas vezes o piano, ele não é um instrumento fácil de tocar. Se às vezes tu não tem uma pessoa te incentivando, fica mais complexo. Mas assim, muito bonita a tua história, Luiz Fernando. Mas eu quero te perguntar o seguinte, tu decidiu ali com 8 anos que tu ia começar a tocar piano e a partir de tu já foi ter aula de piano, e quanto tempo assim que tu demorou para se formar neste instrumento? Sim. E daí, o importante é ressaltar que não foi só aquele momento. Eu, durante a minha adolescência, meu sonho era ser pianista. Então eu me sinto bem realizado, porque de fato é o que eu faço, sou pianista e professor de piano. Depois a minha formação ela continuou, né? Então eu comecei a fazer aula durante a minha adolescência, lá com
13 anos eu... Mas tu parou ali quando tinha 8, não? Não, eu nunca parei. Nunca parou. Daí Nunca tu com 8 anos começou a ter aula com a professora Terezinha, é isso? Não, com 8 anos comecei a ter aula com a professora Lavínia. Né? Lá, Lavínia, e daí depois foi... Até mais ou menos uns 11, 12 anos, né? E aí depois passei para a professora Terezinha e continuei sempre estudando. Então, ali com meus 13, 14 anos eu comecei a fazer concursos de piano, fiz concurso em Carazinho. Ganhei primeiro lugar no concurso de Carazinho, concurso de Florianópolis, em Pelotas. E depois, naquela época, como eu disse, eu queria ser pianista e começou a me surgir um novo sonho que era de tocar com orquestra, de fazer um concerto com orquestra. Então eu comecei a focar em concursos de jovens solistas. Costumo contar que aconteceu mais ou menos umas 3 vezes na minha vida que eu tentei um concurso e não passei, no ano seguinte voltei e consegui. E foi o que aconteceu depois, quando eu tinha meus 16 anos. Eu tinha 15 anos, eu fiz concurso de jovens solistas da OSPA. Que legal. Naquela época tinha os concursos para jovens solistas, se tu ganhasse, tu tocava com a OSPA. E a primeira vez eu toquei o concerto de Mozart, número 24, em Dó menor. E daí eu não fui aprovado, voltei no ano seguinte, né, mais força, um concerto de Grieg, mais difícil. E eu tinha 16 anos, aí eu fui aprovado no concurso de jovem solista da OSPA. Toquei no ano seguinte com o maestro Túlio Belardi. Nessa época eu já tinha também estudado com a professora Regina dos Santos, que é uma grande professora, né, que hoje dá aula na URGS, em Porto Alegre. E eu também já tinha iniciado no curso de extensão da URGS, fazendo aula com um professor que foi muito importante, o professor Ney Fialkov, que foi com quem eu fiz posteriormente o meu bacharelado em música. Então aí eu toquei com a OSPA, no antigo teatro lá na Independência. Sim. Esse foi o início, assim. No início eu fui bem, assim, porque eu consegui, né, ter primeiros prêmios, assim. Teve um colega que me influenciou muito, que é o Eduardo Knob. Eu conheci ele quando eu tinha meus 12 anos e ele era um gênio, né? Um menino prodígio, ele já tocava repertório muito mais avançado. E isso foi como tu disse, que o professor ele incentiva os alunos também bastante pelo exemplo, né? Então eu comecei a fazer muitos festivais de música, conheci esse meu colega que tocava repertório avançado, eu também pensei, vou tocar músicas avançadas. Comecei a pegar repertório. Então meu pai, ele queria que eu tocasse músicas avançadas, como a Polonese de Chopin, o Concerto Imperador número 5 de Beethoven. Então eu comecei a crescer muito na música através do repertório, buscando sempre tocar músicas, não só músicas mais difíceis, mas músicas assim, cada vez com um nível maior, né? Mais elevado. Então eu passei no concurso de Jovens Solistas, depois eu entrei na URGS, fiz vestibular, entrei na URGS e fiz o meu bacharelado na URGS. Durante a URGS eu fiz muitos concursos de piano, toquei em Ribeirão Preto. Novamente, aquela minha história, uma vez eu fiz o concurso para Campos do Jordão, na primeira vez eu não passei, depois eu tentei de novo. Então eu acho que a gente não pode nunca desistir, né? Desistir é uma coisa uma palavra que não existe, né? E é isso, aí eu fiz a URGS, me formei na URGS, eu tive a alegria de ser laureado, né? Me formei com laurea acadêmica. Não esperava, assim, no momento da colação de grau, recebendo o diploma, recebi a laurea acadêmica. E foi muito legal, assim, pude agradecer. Eu me lembro que no meu discurso ali na formatura da URGS, eu me lembro de ter falado, assim, que eu não precisava... Assim, claro que é importante a gente ter muitos exemplos, assim, na música, né? Mas os meus... eu sempre tive a sorte de ter dentro de casa os melhores exemplos que eu podia ter, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, como tu mesmo falou, meu irmão, ele foi... um dos juízes mais jovens do Rio Grande do Sul, né? Com 27 anos, ele passou no concurso para juiz, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? E tu vê, em 4 anos estudando. Então eu sempre conto essa história, assim, que quando eu estava na URGS, eu acordava de manhã, 8 horas da manhã, e ia para a URGS, passava o dia lá tendo aulas, estudando nos pianos.
E quando eu saía de casa, eu olhava, meu irmão já estava no quarto dele, sentado numa escrivaninha, estudando com um chimarrão do lado. Né? A hora que eu acordava, eu saía e dizia, tchau, mano. Ia pra URGS, voltava às 6 da tarde e eu chegava, ele estava exatamente no mesmo lugar, né? Dedicação. Né? Ele fez isso por 4 ou 5 anos e era impressionante. Eu chegava e voltava, mas escuta, tu não saiu daí? E ele era assim o dia inteiro. Então, essas inspirações, assim, eu tenho dentro de casa, graças a Deus, e levo pra minha vida como exemplo de vida. Né? O teu pai era admirado aqui em todo o nosso litoral, o Dr. Raio, né? Era um ícone, né, da área da saúde aqui no litoral. E a tua mãe também, então tu teve em casa realmente, assim como teu irmão também, tu vê assim, são exemplos, né? E os exemplos, eles arrastam, né? Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Com certeza. Deixa eu completar meu pai. Não, completa. Um exemplo muito forte de trabalho, de honradez, né? A dedicação à família, minha mãe também, uma pessoa visionária, né? Então, são exemplos muito importantes, né, pra gente. Com certeza. Ô Luiz Fernando, e o mestrado e doutorado? Como é que foi isso? Mas depois do comercial, aguarda aí, já continuamos. Pessoal, voltamos aqui com o Pôde a Sua Porta, hoje com o grande pianista, doutor Luiz Fernando Raio. Por quê? Porque doutor? Porque o homem aqui tem doutorado em piano, né, em música. Sim. Mas antes do intervalo eu te perguntei como é que foi o teu mestrado e doutorado. Porque não é fácil um mestrado e um doutorado, ser chamado de doutor não é para qualquer um, né? Como é que foi a tua história do teu doutorado e do teu mestrado? Então daí eu me formei na URGS, né? E aí eu continuei estudando. E eu acho que eu fiquei 1 ou 2 anos assim só estudando assim por conta própria. Sim. Aí eu fui para os Estados Unidos, achei que tinha que fazer um mestrado, fui lá para os Estados Unidos. Um colega meu me ajudou, falou com uma professora que conhecia lá, e ela falou que teria uma vaga na universidade, Texas Tech University. Então eu fui lá, fiz a prova, fui aprovado e fui fazer meu mestrado, né? Então eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos e era bem legal lá que eu andava só de bike, né? Então eu tinha uma bike que eu comprei no Walmart, que ela era uma bike que tu freava para trás assim. Então não tinha freio. Pra tu frear, tipo aquelas barras fortes. Isso, né? Show de bola. Então tu pedalava pra frente e tu pisava pra trás pra frear. E eu andava sem as mãos, né? Eu gostava de andar, desde criança eu ando sem mão. Então era legal que às vezes eu tava andando sem as mãos assim, aí eu tinha que parar no cruzamento e eu não usava as mãos nem pra frear, só pisava pra trás assim. Sim. E eu tentava arrancar também sem as mãos. Que bacana, não, é bacana. Habilidades, não só no piano. E era legal, daí às vezes eu conseguia estudar no teatro, assim. Aí eu me lembro de uma noite que foi muito legal, que eu botei um piano de cauda, assim, cauda inteira no palco lá do auditório principal, e eu fiquei tocando assim sozinho, né, no teatro, né. E era muito legal, assim, e aí depois eu saí, estudei umas 2 horas ali, e é sempre diferente, né, quando tu consegue tocar num piano de cauda inteira, né. Sim. O piano de cauda inteira, ele é um instrumento, assim, parece que é diferente parece que o som que tu tem num cauda inteira te envolve, né? Ele é envolvente. Exato, parece que tu tem uma orquestra assim nas mãos. Uma vez eu fiz um teste, eu estava no auditório lá na universidade, e eu fiz um teste, eu peguei 2 pianos Steinway, né, que é a melhor marca, uma das melhores marcas que tem. Então eu coloquei um que era meia cauda e o outro cauda inteira, né. Então a gente sabe que o cauda inteira, os graves são muito mais poderosos, porque às vezes o comprimento da corda é o dobro do tamanho, né? Mas aí eu quis fazer um teste na região central do piano, que o tamanho não é
tanta diferença. Então eu toquei uma nota no centro, assim, e toquei no outro uma nota no centro, e quando eu toquei no caldo inteiro também no centro, assim... Aquela caixa de ressonância toda dá uma diferença, né? É uma coisa incrível. Então, daí esse dia eu tava estudando lá, eu estudei bastante, assim, e depois eu saí, e foi muito legal, tava nevando. Né? Então eu andava na bicicleta, às vezes na neve, eu cobria assim a cara toda, um boné, né? Uma touca que tinha um bonezinho, e eu passava calor assim, andando na neve, assim, foi muito legal. E foi uma experiência maravilhosa, assim, lá no Texas. É claro que a gente enfrenta muito perrengue, né, também. Sim. Então morei nos lugares assim meio barra pesada, assim, sempre tentando economizar, né? Sim. Morei numa casa chamada Monster House. E aí Monster House era o nome da casa. E era muito legal que eu andava nas ruas, assim, e às vezes tinha um piano na frente das casas. O pessoal nos Estados Unidos, eles descartam, assim, né? Eles daqui a pouco não quer mais um sofá, deixam na frente da casa e alguém leva. E eles faziam isso com piano. Às vezes as pessoas não queriam botar um sofá e o piano estava estorvando, largavam na frente de casa. E aí umas 2 ou 3 vezes eu encontrei um piano, assim, aí eu parava, né? Eu tocava assim na rua, o piano às vezes estava funcionando, estava bom. Aí eu imediatamente ligava pro meu landlord, que é um grande amigo que eu conheci lá, o Lane, que era um cara muito louco, assim, mas muito legal. Ele era um cara, assim, muito forte, assim, chamavam ele de Little Arnold. Ele era pequeno Schwarzenegger no colégio. Ele era naturalmente muito forte, assim, e ele era bem loucão, assim, né? Mas um amigão, assim, um grande amigo que eu fiz lá, assim como muitos outros amigos que eu fiz. E aí eu ligava pra ele, ele tocava piano também. Ele tocava vários instrumentos e tocava piano, assim, todo, né, com as mãos gigantescas, tocando piano. Era engraçado, assim, mas ele tocava, eu entendia bastante música, tocava Liszt, tocava as músicas difíceis. E aí eu ligava, pega a caminhonete, encontrei um piano de graça, free pianos. Aí a gente ia lá, carregava o piano, e acho que foi aí que eu comecei a pegar gosto por carregar piano. Sim, os concertos, né? E não é um instrumento, eu tenho gaita, já é pesado. Agora um piano de cauda pesa quantos quilos, imagina? É muito pesado. É muito, né? E o piano da professora Terezinha, que eu botava lá em casa, os caras, eles levaram pela escada. Pela escada? Mas meu Deus, 10 andares. E é impressionante, o que faz o piano subir é o joelho do cara que tá em cima, né? Ele dá uma ajoelhada assim, e eles colocam o piano de lado, assim. E aí cada andar que eles sobem, eles param, né? Um pouco pra descansar. E aí eu pedi pra, deixa eu ver esse piano, deixa eu ver esse peso aqui. E aí eu levantei o piano assim, meu Deus do céu, parece que eu tinha levantado um elefante. Nossa, loucura, um instrumento pra carregar, quase tem que ter um guindaste. É incrível. E aí, às vezes eu encontrava um piano pequenininho, assim, baixinho, eu ligava pro meu landlord, traz a caminhonete, vamos levar esse piano. E aí eu achava que ia ser leve, assim, esse aqui é menorzinho. Aí na hora que tu levanta, assim, nunca é leve. Ele tem uma estrutura de ferro, né, de aço, para suportar toneladas de tensão das cordas. Então qualquer piano, qualquer tamanho, é muito pesado. É verdade. Ô, doutor Luiz Fernando, quero já mandar um abraço especial para dona Ellen Rolim. Sim. A dona Ellen é uma das pessoas também mais importantes dentro da música do Rio Grande do Sul, e eu tenho a alegria de conhecer ela, de tocar com ela, porque eu já toquei muito tempo com ela nos cultos da Igreja Luterana. Então a dona Ellen, ela foi professora também da universidade, da Faculdade de Música, em Santa Maria, em Santa Maria, na Federal. Ela é fantástica. Um beijão para ti, dona Ellen. Eu amo a senhora é uma pessoa especial para muitos alunos, porque a senhora incentiva realmente a música no Rio Grande do Sul. Foi uma incentivadora, vários concursos. E assim, mandando um abraço para ela, eu quero te perguntar o seguinte: ela como uma grande professora, e tu hoje é um grande professor. Obrigado. É um grande professor. E tem muitos alunos hoje que estão iniciando a sua carreira contigo. Como é que é hoje o sentimento de ser um professor de crianças ou de adultos dentro da música, que é a tua paixão? É maravilhoso, assim, é um orgulho, assim. Só para complementar o que tu falou da professora Ellen, eu tenho uma alegria, assim, uma honra muito grande de ter conhecido toda essa turma, assim, era todas essas senhoras
era do coral Outono Encanto, né? Que era coordenado pela professora Ellen, professora Terezinha, pela professora Nice Campos, que é uma grande professora também, grande musicista, grande cantora lírica, né? Então, eu também devo muito à professora Ellen, porque ela sempre me incentivou, sempre me acompanhou, e eu tenho na igreja luterana aqui de Torres, né, do pastor Anderson, do pastor Wilhelm, e com uma segunda casa, né? Então a professora Ellen, ela me emprestou a chave do piano de armário maravilhoso, também da marca August Förster. Então eu tenho assim uma grande honra para mim ter acesso assim à igreja, que é um lugar que tem contribuído muito para o meu estudo, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas tu continua estudando, tu continua evoluindo. O jeito que eu tocava piano no ano passado, ele tá muito diferente desse ano, e em grande parte é pela oportunidade que eu tô tendo de estudar num piano assim. Eu costumo dizer que a igreja luterana é o melhor lugar que eu já conheci para estudar. Porque mesmo nos Estados Unidos era muito bom, tu estava numa sala, mas às vezes tu estava numa sala de estudo meio solitário, assim, né? E longe de casa. E não é fácil, né? Tu tá longe da família. Então eu gostava de estudar nas salas de estudo embaixo, assim. Mas aí eu tocava e as pessoas ficavam passando, assim. Então daí ficavam te olhando pelo espelho. E eu também, quando eu passava, eu olhava quem estava estudando, né? Então tu também não tinha, assim, né? Tu ficava assim meio, pessoal observando, né? Sim. Aqui em Torres, não. Aqui em Torres eu tô em casa, tô perto da família. E tenho um local onde eu posso estudar, né, e evoluir, tá sempre evoluindo, né? Então isso aí é muito importante. Eu sempre agradeço muito a professora Ellen pelas grandes professoras. Ô Luiz Fernando, nós já estamos chegando no final, tá? Eu quero que tu fale rapidamente, né, para as pessoas, que é uma pena que hoje, como nós estamos passando na TV Litoral, que é uma coisa muito positiva, nosso tempo ele é limitado, né? Porque um bate-papo desse poderia durar horas, mas a gente tem um espaço de tempo pequeno. Então, para aquelas pessoas que tem o interesse de começar a tocar o piano, hoje nós temos a oportunidade de aprender com um grande mestre, na verdade um doutor em piano. E eu queria que tu passasse como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, tem vaga ainda para aprender contigo, como é que funciona esse processo? Quem quiser entrar em contato pode me seguir talvez no Instagram, que é Luiz Fernando Raio, Luiz com S, Raio com Y. Ou pode entrar em contato comigo pelo celular 98610-2765. Tá aqui embaixo, tá aqui, vocês anotem aí, pessoal. E estou abertos a receber alunos que quiserem conhecer o espaço onde eu dou aula, os instrumentos, o piano de cauda, o piano de armário. E também estou aberto para apresentações, para concertos, para shows, e sempre desenvolvendo a carreira, né? Sempre com o que a gente pode. Perfeito. Doutor, Deus te abençoe ricamente, parabéns pelo teu trabalho, que realmente faz um diferencial aqui na nossa região. É uma honra mesmo para nós aqui do litoral ter uma pessoa tão especial, né? Um professor tão fantástico e tão capacitado para dar aula para as pessoas, né? Para melhorar aí a nossa qualificação dentro da música. Parabéns mesmo, Deus te abençoe, tá? Eu que agradeço, assim, a Rede Dentista Só Porta, e te agradeço pelo convite, né? A gente sabe da qualidade do trabalho de vocês, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, é uma honra para mim, obrigado mesmo por me receber. Não, é nossa. Obrigado. Pessoal, você que gostou desse Pode a Sua Porta, já dá o like, já nos ajuda muito compartilhando também essa entrevista, coloca aí uma mensagem. Por quê? Porque aqui a gente traz as personalidades da região, assim como o doutor Luiz Fernando Raio, nós trazemos várias outras. E o seu like e o seu compartilhar nos ajuda muito. Então você já sabe, o Pode a Sua Porta é toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite no YouTube e às 10 horas da noite aqui na TV Litoral. Até a próxima aí, tchau!